Muito bom dia para todos vocês, participantes dessa mesa. Eu sou a Ana, professora aqui da FAO, da Arquitetura da UNB. A nossa mesa é a sessão temática 3.8, Cartografia e Historiografia da Arquitetura e da Urbanização. Nós teremos 15 minutos para cada apresentação. Se vocês quiserem, eu posso... Tanto a Beatriz vai mostrar os cartazes, quanto quando der, vamos dizer assim, 13 minutos, eu dou um alerta para fazer essa conclusão. E isso, então temos 4 trabalhos. Bom, depois das apresentações, a gente vai abrir para o debate, para perguntas entre vocês. E eu também vou fazer esse papel de estimular o debate. Então, vou começar a apresentar o primeiro trabalho, o primeiro autor. O primeiro trabalho tem o título Desenhando a Vila Real de Praia Grande, na cidade de Niterói, o georreferenciamento da cartografia oitocentista. Quem produziu esse trabalho foi o Arthur Carneiro Ferreira Freitas, junto com o professor José Simões, de Belmonte Pessoa, que não está presente. Vou fazer uma apresentação muito breve. Gostaria de poder falar mais de vocês, mas como o tempo é curto, vou só apresentar o Arthur como graduando da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Ele está fazendo iniciação científica de PIBIC, CNPq, no projeto Desenhando a Vila Real de Praia Grande na cidade de Niterói, a história urbana na cartografia de 1858 a 1892. Suponho que seja esse a origem da apresentação, né? Então, fique à vontade, Arthur. Muito bem. Vou compartilhar aqui, então. Compartilhar. Bem, então, bom dia, gente. Eu vou, então, apresentar o que a gente vem desenvolvendo, né, na pesquisa como um todo, né, mas como temática dos trabalhos que a gente versa, né, durante os últimos períodos. O título anteriormente falado, do 1858 a 1892, foi o título do metápola anterior, mas que também diz respeito a essa. Então, a gente trabalha com desenhando a Vila Real da Praia Grande na cidade de Niterói já há algum tempo. O tema da pesquisa, então, é buscar, por meio desses diversos registros cartográficos, entender essas transformações urbanas na cidade de Niterói ao longo do século XIX, e tendo como ponto de origem o primeiro plano, 1819, que a gente vê ali do lado, na direita, porque ele tem uma certa importância, né? Porque, além de ser o primeiro, ele vai trazer os caminhos antrópicos, né? Os feitos pelo homem, e os planejados, né? Por cima. Então, a gente vai ter esse desenvolvimento partindo desse primeiro plano, que é um dos primeiros registros mais focados na área, né? É válido ressaltar também que, dado esse plano, desde 1819, 1820, ou seja, 200 anos praticamente, né, a malha da cidade aqui de Niterói ela praticamente ficou inalterada. E, além disso, né, Niterói é a última vila erigida pela coroa portuguesa em solo brasileiro, e ela preserva algumas características do urbanismo português dos séculos 17 e 18. Então, a gente trabalha com esse conjunto de mapas, esse é o acervo que temos na pesquisa, né? De 1819 e 20, como a gente pode ver ali na esquerda, né? Vai passando por 33, 39, 44, 50, 58, e aí ele começa a dar uma espaçada. Esse mapa, por exemplo, dos 2 traços ali, 1800, né, que não está localizado, a gente tenta localizar ele em 1887, dado algumas pesquisas, e isso reduz um pouco esse espaço de tempo entre 1858 e 1890, 92. Então, a gente tenta trabalhar, então, também nesse pedaço para poder reduzir esse espaço de tempo e conseguir fazer uma leitura melhor. Mas, de todo modo, a gente consegue ter uma leitura bem característica, né? Consegue entender bem os desenvolvimentos da cidade, dado pelo menos essa primeira continuidade, né, de décadas.
Inicialmente, então, a gente trabalhava com as seguintes ferramentas. A gente utilizava a sobreposição do mapa com a cadastral atual do município. Então, a gente fazia, por meio de Photoshop mesmo, o desenho das ruas do mapa e sobrepunha na cadastral. Então, assim, a gente conseguia visualizar o desenvolvimento dessa malha urbana, como a gente pode ver ali da direita, né? Mas faltava precisão. A gente precisava de certos parâmetros para ter uma análise mais criteriosa com maior propriedade. Então, a gente começou a utilizar o programa ArcGIS e é por isso que essa etapa da pesquisa se chama o georreferenciamento da cartografia oitocentista, que a gente focou em georreferenciar todas as informações que nós tivemos, né, e trabalhar com isso localizado no mapa mundial, né, tentar entender melhor isso dessa maneira, o que dá esse critério, né, essa propriedade que a gente precisava. Então, a gente vai se utilizar do georreferenciamento, posicionando essas pontas com pontos de controle. Como a gente pode ver ali no canto inferior esquerdo, a gente tem um ponto vermelho e um ponto verde. E a ideia é que ele se transforme nessa imagem da direita, a menor quadradinha. Traz esse ponto de origem para o ponto de destino. E aí a gente vai formando uma malha de pontos. Como vocês podem ver ali na direita, o mapa, por exemplo, ele não está encaixado, mas a cadastral está quase perfeita. Então, a ideia é que a gente vá formando uma. Para mim, travou. Para vocês também? Dá uma pausa. Ele não vai nem perceber. Ah, percebeu. Arthur? Não, agora seu microfone está fechado. Aí, Tá ok, então, né? Fui eu que caí agora sim. mesmo? Foi. Ah, desculpa, gente. Eu não previ isso, não sei o que Imagina. aconteceu. Vamos continuar, então. Todo mundo vendo? Sim. Então, vamos lá. Então, dadas as inúmeras transformações, né, do século XX na cidade, modernismo e outros movimentos, né, todas as construções sofreram muitas alterações. Então, poucos são os remanescentes que têm exatamente a mesma forma no mapa. Então, a gente começou a trabalhar com os encontros das esquinas, porque essa malha urbana, ela teve poucas alterações significativas, e aquelas que tiveram, elas dão os sinais para a gente poder entender que houve modificação. Então, seria muito difícil acontecer uma modificação de grande porte que a gente não conseguisse identificar no mapa. Então, a gente sempre trabalhou com o encontro das ruas. Como a gente pode ver, né, as esquinas estão marcadas nas imagens ali inferiores à esquerda. Então, a gente traz também, para entender melhor, as transformações que a gente faz nesse mapa. Por quê? Se a gente fosse só localizar, ficaria como o mapa ali na inferior da direita. A gente consegue ver os pontos. Caiu de novo. Eu Aí, vou trocar de rede aqui, então. Desculpa, gente, eu realmente não estava. Não tô. tudo bem. Não se preocupe. Estão me ouvindo agora? Pronto, eu Estamos. troquei de rede, eu acho que agora deve ficar melhor. Vou compartilhar aqui de novo. Arthur. Uhum. Ah, não, nada. Desculpa. Não, tranquilo. É, Então, a gente trabalha com a transformação que o programa nos proporciona. Porque se a gente fosse só localizar os pontos, o mapa ele ia ser eternamente movimentado e alguns pontos não iam bater. Então, a gente trabalha com transformações controladas, né? Ou seja, dados critérios e bases de pesquisa. Porque senão a gente poderia criar falsos históricos cartográficos, né? A gente poderia dizer que uma rua existe e ela nunca existiu. Então, a gente tem esse ponto, né, de a gente fazendo com controle, e a transformação, quando vai ficando muito distorcida, uma distorção muito grande, o mapa também indica, porque a gente percebe que aquilo lá talvez não fosse daquela maneira. Então, a gente também trabalha, às vezes, preservando algumas dos que a gente chama de erros da representação da época, né, para justamente não acabar criando falsos históricos e
atrapalhar, né, o desenvolvimento científico de outros pesquisadores, né, porque a nossa ideia é realmente que isso sirva de base para outras pesquisas. Então, a ideia é que o mapa fique como está ali em cima à direita, uma certa distorção dele. Deixa eu passar aqui agora. Show. Então, como produto dessa pesquisa, né, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente busca divulgar esses resultados numa plataforma que o ArcGIS nos proporciona. Então, nós criamos essa plataforma. Então, a gente tem ali à direita a imagem do site como é hoje, mas assim, transformações vão ocorrer, artigos vão ser incluídos. Então, o legal da plataforma é isso, de que a gente pode trazer informações escritas e trabalhos e outros posicionamentos. Então, a gente explica, traz em forma de textos. E o mais importante da plataforma é trazer ela para uso do público. Então, as pessoas podem mexer. A imagem é essa daqui, a plataforma é assim. Então, a pessoa pode habilitar a camada que ela quer, o mapa que ela quer, ela pode medir. Então, assim, ali no canto inferior esquerdo, nas imagens da esquerda e da direita, né, a gente consegue ver, por exemplo, a ferramenta oscilar, que permite você analisar entre a planta atual, né, a imagem de satélite, ou entre mapas de épocas distintas do século XIX, né, vendo o desenvolvimento urbano. Então, aquela linha do meio, ela se mexe, e aí a gente consegue ver, por exemplo, esse desenvolvimento. A gente também pode mexer na opacidade do mapa e deixar ele transparente para a gente poder ver o que está por trás. Então, isso é muito importante porque essas ferramentas permitem a gente analisar as áreas de aterro, que Niterói teve um grande aterro, que a gente chama de aterrado norte. Então, você consegue ver esse desenvolvimento também da costa. Aí a ideia é que a gente traga esses mapas, mas que a gente também traga outros itens, né, no futuro, como, por exemplo, formas que localizem bens tombados, e aí eu vou falar sobre isso nesses próximos slides. A gente traz também as descobertas que foram feitas, né, com o georreferenciamento desses mapas. Na hora que a gente vai localizar os pontos, a gente acaba analisando minuciosamente cada item, né? A gente já tinha feito uma análise minuciosa, mas na hora em que a gente localiza esses pontos, a gente acaba olhando a coisas que a gente não via antes. Então, por exemplo, a gente percebe que alguns usos, como essa igreja, que hoje é a Igreja do Santuário das Almas aqui em Niterói, ela se localiza no mesmo lugar pelo menos desde 1833. O edifício dela foi modificado. Então, o uso daquele ambiente é o mesmo. Então, a gente criou, né? Nós catalogamos isso como um uso remanescente. E a ideia é que a gente traga outros usos remanescentes do espaço para entender essa dinâmica. Porque o prédio pode não estar lá, mas esse uso ele sempre teve. Então, as pessoas conseguem entender as dinâmicas sociais dessa época. Nesse mesmo espaço, a gente tem essa conformação triangular aí, né? Isso daí é uma conexão muito importante que tem entre o bairro de Caraí, que na época seria, né, a Vila Nova de São João de Caraí, e o centro da cidade, que seria a região da Praia Grande. Essa região é uma região muito importante de conexão, até hoje. Tanto que a prefeitura da cidade está fazendo uma obra de intervenção para uma melhor conexão da via principal, que é a Avenida Roberto Silveira, né, com o centro. E a gente pesquisando, encontramos que esse lugar ele era tão importante que ele já foi nomeado como Lomelino. E hoje esse nome caiu em desuso, ninguém sabe que esse nome existe, mas o local continua com essa importância. Então, a ideia é a gente analisa essa dinâmica importante, né? Esse local importante para a dinâmica social, mas a ideia é que a gente analise outras também. Então, a gente conseguiu localizar de maneira que isso realmente é aquele triângulo que a gente vê na imagem do canto inferior direito, né? É basicamente a mesma conformação. A única mudança que teve foi a de baixo. Tá ok. Então, eu trago aqui também que essa igreja ela teve tanta importância que ela influenciou, né, nessa questão, nesse largo, né, do Lomerino, nessa região, criando o Largo do Rosário, porque ela já foi Igreja do Rosário. Mas a localização religiosa mudou de nome, mas continua sendo um edifício de uso religioso. Então, as próximas atividades que a gente tem, que a gente planeja fazer, são trabalhar no georreferenciamento de descobertas, né? Ou seja, um constante georreferenciamento das informações que a gente tiver. Então, se a gente trabalhar com iconografia, tentar georreferenciar com cone visual, mostrar para trazer uma visão de desenvolvimento tridimensional, né? Do desenvolvimento da cidade, e outros dados, porventura, possam surgir também serem georreferenciados. Pesquisar as outras centralidades, né, trazer do município, né, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento das vias, dos nomes das vias, dos eixos dos logradouros. Aí eu trago em duas imagens, por exemplo, o desenvolvimento do Beco de São Brás, que acabou virando uma rua que existe até hoje.
A gente também traz a ideia desses usos remanescentes, como eu informei antes, né? De fazer esse levantamento. Essa região ali, por exemplo, é um quartel e hoje é a caserna General Castrioto, até hoje no mesmo local. E tentar analisar um item que a gente achou extremamente interessante, a interação do meio natural com o planejamento urbano, porque existiam muitos rios na cidade e a cidade teve diversos aterramentos. Então, não só em costa, mas como em terra mesmo. Então, a ideia é que a gente analise essa interação, porque esse, por exemplo, na imagem o Rio Caraí, ele teve um papel interessante na conformação dos quarteirões, que eram para ser da quadrícula xadrez, igual ao centro da cidade, né, igual à Praia Grande, mas eles não foram certamente executados da mesma maneira nessa região. Então, é interessante analisar essa interação e até o que se deu do Rio hoje em relação ao que se pensava no século XIX. Os objetivos da nossa pesquisa, então, é que essa análise contribua para o estudo do desenvolvimento das cidades brasileiras no século XIX, que é um estudo bem escasso nesse sentido, para divulgar as cartografias, né, contribuindo para a cultura da preservação dessa memória gráfica e das plantas e mapas do nosso país, né, que hoje em dia é muito abalada, e trazer também essa plataforma como uma base e uma forma da universidade dialogar com a cidade de Niterói, né, com os cidadãos, com o público pesquisador, né, fornecendo, né, e fomentando a pesquisa sobre a nossa cidade, né, e sobre outras, né, porque os casos daqui podem ser análises comparativas de outros locais. Gente, muito obrigado. É isso que eu trouxe para mostrar hoje. Excelente, Arthur. Obrigada, mesmo com as interrupções, você foi super pontual. Eu acho a sua pesquisa muito importante, muito, muito interessante. Mas a gente abre para comentários depois, né, das apresentações. Eu vou Tranquilo. passar... Obrigada, gente. Obrigada, Arthur. Eu vou passar para a próxima, então. Próximo trabalho, então, é denominado Outras Faces da Modernização. O que a cartografia revela sobre o bairro de Guamá, em Belém, 1936 a 1975. É Isabela de Melo Santos da Silva. Ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela mesma Universidade Federal do Pará. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Pará e é mestre em Arquitetura e Urbanismo também pela Federal do Pará, na área de análise e concepção do espaço construído na Amazônia. A segunda autora, Selma Chaves Vidal, suponho que seja orientadora, né? Não está presente. Isso, Isabela, fique à vontade. tudo bem. Acho que eu vou compartilhar o PDF. Dá para ver? Dá Dá sim. sim. Então, bom dia. O título do meu trabalho é Outras Faces da Modernização, o que a cartografia revela sobre o bairro do Guamá, em Belém, de 1936 a 1975. Esse trabalho ele é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida no final de 2020. Bom, esse trabalho ele se situa em um espaço ainda pouco explorado, dentro da história urbana da capital paraense, pois ele se debruça sobre a modernização em uma área periférica e toma como objeto de estudo o bairro do Guamá. O bairro do Guamá ele faz parte dos 71 bairros da cidade de Belém. Ele é esse aqui de vermelho. Ele está localizado ao sul da cidade, às margens do rio Guamá. No último censo demográfico que a gente tem acesso, né, que é o de 2010, ele se apresentava como o bairro mais populoso da cidade, mas ele é um bairro periférico e ele está em um território que ele é formado pelo que a gente chama de áreas de baixadas, o que o faz sujeito a alagamentos. E esse artigo ele pontua e discute transformações ocorridas no bairro entre 36 e 75, que se relacionam aos processos de modernização em curso na capital paraense, buscando entender de que forma estas modificações também contribuíram para o desenvolvimento do bairro.
A gente observa que na capital paraense, assim como em outras cidades latino-americanas, a modernidade ela foi um caminho para a modernização e não o contrário, pois ela se apresentou como uma vontade ideológica de uma cultura para produzir uma transformação estrutural. E nessa transformação estrutural, a cidade foi tomada como o principal objeto de reforma. Isso em diversos momentos. Mas a partir de 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder e no Pará é nomeado interventor Magalhães Barata, havia uma expectativa de que a cidade de Belém ela pudesse recuperar a imagem que ela tinha na Belle Époque durante a economia da borracha, de ser uma cidade desenvolvida e próspera. Mas o Guamá ainda nesse período, até o final da década de 30, ele ainda vai se mostrar como uma área com grandes espaços vazios e um limitado sistema viário, como a gente pode ver nesse mapa de 1936. E isso se dá por diversos motivos, mas 2 fatores são principais. As características físicas da área, que, como eu falei, ele está num terreno de baixada, que o torna sujeito a alagamentos, enquanto outras partes da cidade têm um terreno mais elevado, e também o papel no passado urbano da cidade. Durante as políticas higienistas do século XIX, o Guamá foi estruturado para ser uma área onde deveriam ser localizados equipamentos e espaços que não deveriam estar no centro da cidade. Então, foi nesse espaço que foram localizados os cemitérios da cidade e os hospitais de isolamento. Inclusive, o primeiro leprosário da Amazônia estava localizado no bairro. Porém, durante o finalzinho da década de 30, o começo da década de 40, a cidade vai começar a ser mais povoada, e os habitantes vão começar a morar em outras áreas, inclusive o bairro do Guamá. Então, no início do século XX, ele ainda vai possuir uma condição de periferia em relação a outras áreas da cidade. Essa condição não mudou com o tempo, ele ainda é uma periferia, mas com o tempo, a posição dele enquanto margem, ela passa a ser de uma forma diferente. E isso se dá a partir do momento que o bairro começa a ser mais amplamente ocupado. E quando a gente analisa planos, projetos e ações pensadas e executadas no Guamá entre 36 e 75, a gente verifica que há uma relação dessas modificações, dessas ações pensadas com os processos de modernização que tinham sido pensados para outras áreas da cidade, principalmente as áreas centrais. Só que no Guamá, essas intervenções elas têm umas características bem diferentes, elas foram bem limitadas em alguns aspectos, e isso faz com que a gente se pergunte, inclusive, se houve modernização nesse bairro, se ele participou desses processos de modernização. Porém, a gente utiliza autores que falam que é preciso lembrar que a modernização ela é, em si, formada por contradições e paradoxos. Então, todos foram contemplados por essa modernização, só de maneiras bem diferentes. Então, a gente tem que entender de que forma essas áreas que não são centrais, que estiveram à margem, foram contempladas por esses processos. E nesse trabalho eu utilizo os documentos cartográficos de 2 maneiras, tanto como fonte de pesquisa, quanto como uma ferramenta. E então a gente fala da importância desses documentos cartográficos para a história urbana, mesmo entendendo que há uma deficiência nesses documentos, que eles apresentam distorções, que, como todo documento, eles não são neutros, que eles evidenciam poderes. E nesse trabalho a gente utiliza uma metodologia semelhante à desenvolvida por Collado, Bertuzzi e Del Barco, no Atlas Histórico de Santa Fé, na Argentina, principalmente no que se relaciona aos indicadores de urbanidade. Então, a gente analisa cartografias existentes, sistematiza informações encontradas nessas cartografias, e aí, a partir disso, a gente construi uma base cartográfica do bairro do Guamá em 3 momentos, e, em posse dessas bases, a gente espacializou os aspectos de urbanização que consideramos importantes para entender as transformações do bairro. Então, aqui são planos urbanos elaborados para a cidade de Belém. Esses 2 estão fora do recorte temporal da pesquisa, mas eu acho importante trazê-los. Esse é do final do século XIX, é de 1883 a 86, e esse é do início do século XX, de 1905. Eu acho importante trazê-los para a gente verificar como essa área do bairro do Guamá era pensada nesses planos urbanos. Dá para ver que esses planos urbanos eles pensavam nessa área com parcelamento ortogonal, eles desconsideravam as características físicas da área. Bem aqui nesse ainda aparece o leprosário do Tucunduba, e nesse outro ele já exclui esse leprosário, o que pode indicar que havia uma ideia de tirar esse leprosário quando esse bairro estivesse inserido na cidade. E nenhum desses planos foi executado. Esse também não foi executado, que é o de Jerônimo Cavalcante, de 1944,
porém, ele traz algumas informações que a gente considera importantes, como a localização de um mercado, que posteriormente foi construído numa área próxima, e a localização de uma cidade universitária, que também foi construída numa área próxima no bairro. E aqui também são outras plantas que a gente utilizou no trabalho. Essa é a planta da cidade de Belém, que eu já tinha mostrado no começo, de 1936. Essa é a planta geral de serviços de água de 55 e a planta da região Belém-Coraci de 65. Elas apresentam distorções, elas apresentam informações que às vezes não são certas, né? Então, quando a gente compara algumas informações, a gente vê que elas não estão totalmente corretas, mas elas foram importantes para a construção do trabalho. E aqui são levantamentos aerofotogramétricos de Belém, né, mostrando essa área do bairro do Guamá, de 55, 72 e 77, que também foram utilizadas no trabalho. E aqui foram as bases que eu construí do bairro do Guamá, onde eu espacializei as informações, né, as transformações que eu percebi. De 36, 55 e 75. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as cartografias que eu produzi. Ao longo dos 39 anos contidos nessa periodização do trabalho, a gente conseguiu perceber, principalmente após realizar as cartografias, que houveram diferenças importantes ao longo dos 39 anos. De 36 a 55, a gente percebe que os planos e projetos para o Guamá, tanto os realizados quanto os que não saíram do papel, eles foram divulgados nos jornais como obras modernas que trariam progresso ao bairro e à população, mas, no fundo, as ações elas se restringiram muito às áreas menos alagáveis do bairro. Isso eu vou mostrar depois nos mapas. Já de 55 a 75, as ações ocorreram em maior escala, mas elas não vieram acompanhadas de uma série de medidas que pudesse proporcionar melhor qualidade de vida à população do bairro. De 55 a 75, elas abrangem uma maior parte do bairro, mas elas não vêm acompanhadas de macrodrenagem, uma série de serviços que pudessem melhorar a vida da população. E uma das primeiras obras que é importante mencionar é o dique da Estrada Nova, a construção do dique da Estrada Nova. Essa aqui é uma foto da inauguração desse dique. Ele foi construído numa parceria do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, porque Belém era um ponto estratégico dos Estados Unidos durante a guerra, era onde os soldados eles paravam para abastecer os aviões que iam para a guerra. Então, esse dique ele foi construído para impedir a proliferação de doenças, só que ele também ajudou a impedir maior alagamento nas áreas ao sul da cidade, que fez com que as áreas pudessem ser ocupadas, inclusive o bairro do Guamá. Aqui eu mostro a expansão do sistema viário do bairro em 3 momentos. As vias em laranja são as criadas em 36, as em vermelho em 55 e as cor de vinho, meio que marrom, em 75. E aí eu coloquei em cima das áreas sujeitas a alagamento, né, das informações que a gente tem desses pontos. Então, como a gente pode ver, em 36, as ruas ainda estão localizadas nas áreas que não estavam sujeitas a alagamento ou estavam sujeitas a um risco baixo de alagamento. Em 55, isso ainda se mantém um pouco, mas a partir de 75 começa a se espraiar para as áreas que são mais sujeitas a alagamento. Aqui é a rede geral de abastecimento de água e sistema de iluminação pública também é bem semelhante, ele também utiliza o mesmo critério das áreas mais sujeitas a alagamento ou não. Aqui é o circuito de transporte coletivo do bairro. Então, a gente pode ver que até 36, o último ponto no caso era a bonde ainda, ele se localizava no cemitério, já estou finalizando, no cemitério Santa Isabel, e que era o último ponto que as pessoas da cidade de Belém visitavam mesmo no bairro, que até 36 o bairro só era localizado mesmo esses cemitérios e hospitais de isolamento, e posteriormente esses pontos vão sendo expandidos pela cidade, inclusive até chegar à Universidade Federal do Pará, que fica aqui nesse espaço. E esse daqui é o mapa de equipamentos urbanos, edifícios e espaços construídos entre 36 e 75. Então, a gente percebe que até 36 haviam apenas os cemitérios. Em 55 vão ser construídos alguns equipamentos que estavam relacionados a outros equipamentos que também estavam sendo construídos em outras áreas da cidade, como o mercado. O mercado havia uma política de distribuição de mercados pela cidade de Belém, então vários bairros tinham mercado, e o Guamá foi construído um mercado. A primeira escola. Em 75 a gente vê que há um aumento do número de escolas, inclusive da criação da Universidade Federal do Pará, que é esse ponto 21. A cidade universitária do Pará foi criada em 1968,
E quando ela foi criada, ela ainda fazia parte do Guamá, ela estava dentro da área do Guamá. Atualmente, a cidade universitária está dentro do bairro universitário. E aí, esse mapa também é interessante porque ele evidencia dois eixos principais, assim, onde estão localizados os principais intervenções no bairro, que é a Avenida José Bonifácio e a Rua Barão de Garapé-Mirim, que é essa azul. Então, as considerações finais. Cartografar as transformações do Guamá nos permitiu verificar que, assim como em outras áreas da cidade, na impossibilidade de realizar projetos abrangentes que pudessem contemplar todo o bairro, foram delineados eixos de modernização, que são esses que eu apresentei agora, né? Avenida José Bonifácio e a Barão de Garapé-Mirim, que os projetos, serviços de infraestrutura e equipamentos apresentados indicam que o Guamá também fez parte desses processos de modernização. Entretanto, os resultados aqui apresentados eles sugerem que, apesar de o bairro ter sido contemplado, a inserção nesses processos ela ficou restrita às ações tímidas e pontuais, e ainda que seja possível falar em modernização no bairro, o que se percebe são outras faces dessa modernização, às vezes mais presente no campo da propaganda e das idealizações, e cuja população teve um papel fundamental em certas ações. A população, muitas vezes, ela que começou algumas obras antes que a administração pública ou o governo iniciasse certas obras no bairro. E esse artigo, ele abre espaço para as novas discussões sobre a importância dos bairros não centrais nos processos de modernização urbana, seguindo uma via alternativa aos eixos convencionalmente estudados, suscitando novos questionamentos e investigações. Esse trabalho ele é o início de um trabalho sobre modernização em áreas periféricas. A gente ainda está fazendo pesquisa, principalmente agora no doutorado, eu estou realizando pesquisas sobre essas áreas. Então, ele é um trabalho, é o início de uma investigação sobre como essas áreas participaram desses processos. Aqui são algumas referências. E obrigada. Obrigada, Isabela. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho muito instigante, muito interessante. Vou passar, então, para o próximo trabalho, da Luciene Pessotti da Silva, de Souza, perdão. O título do trabalho, Atuação da Engenharia Militar na Capitania do Espírito Santo, referências teóricas. Então, a Luciene vou te apresentar rapidamente, Luciene, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, tem pesquisas de pós-doutorado na Federal da Bahia, é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Federal da Bahia, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Espírito Santo e mestrado também pela Federal da Bahia. E também é especialista em restauração e conservação de monumentos e sítios históricos pelo SECRE. Então, fique à vontade, professora. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Uhum. Bom dia a todos, bom dia Ana, Beatriz, Lívia, Isabelle, Arthur. Vou começar aqui, vocês me digam então, se vocês estão vendo direitinho, deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Estão vendo direitinho? Direitinho. Tá, joia. Então vamos lá. Aí quando faltar 5 minutos, alguém me fala, porque eu não estou conseguindo ver vocês não, tá? Mas vamos lá. Bom, o título do trabalho é Atuação da Engenharia Militar na Capitania do Espírito Santo, referências teóricas. Bom, o tema dessa pesquisa é justamente a atuação da engenharia militar no Espírito Santo, com ênfase no período do século XVII e XVIII, e também, né, tendo como objeto de estudo o Forte São Francisco Xavier da Barra. A hipótese da pesquisa é a adoção de princípios teóricos da tratadística do Renascimento nos projetos e obras dos recintos fortificados no território da Capitania do Espírito Santo. Logo, temos como objetivo verificar a relação entre os princípios teóricos da tratadística militar e a defesa do Espírito Santo, a partir, então, da releitura e da reinterpretação da história urbana e defensiva da Capitania do Espírito Santo. A metodologia foi adotada na pesquisa a revisão bibliográfica e teórica do tema, a releitura da história urbana e defensiva, a partir da investigação de documentos de fontes primárias, e análise teórica da posse e defesa do território da Capitania do Espírito Santo. Os resultados obtidos até o momento são o seguinte:
Nós demonstramos que houve adoção de princípios teóricos da engenharia militar na posse e defesa da capitania, seja no território, seja nos elementos defensivos, ou seja, né, fortificações. Concluiu-se que o Espírito Santo, em um contexto ampliado da expansão, possui referências do Renascimento para além daquelas da tradição portuguesa de ocupar território. Bom, quais são as contribuições, as principais contribuições na contemporaneidade para a pesquisa do tema? Primeiro, é um trabalho de Cruz, né, elaborado em 2001, onde ela faz uma analogia do medievo português com o fazer urbano na América. A autora, então, busca elucidar suas raízes, identificando o que elas têm de arcaísmo e modernidade. Também citamos o trabalho de Bastos, Rodrigo Bastos, que vai falar da doutrina do decoro. Na verdade, o Rodrigo Bastos fala que, para nós analisarmos o contexto da América portuguesa, né, o contexto colonial, nós temos que adotar conceitos coevos a essa época. Logo, ele propõe, então, uma leitura de tratados antigos e modernos de arquitetura e engenharia militar, que foram adotados na formação dos principais responsáveis pela fábrica construtiva das colônias ultramarinas. Bom, contribuições desses estudos, então. Durante a expansão, no contexto da ocupação, posse e defesa da América Portuguesa, os princípios das matrizes eruditas, ditas teóricas e vernaculares, se complementaram, orientando o planejamento de núcleos urbanos com a adoção de princípios de vanguarda, apoiados na tradição, na experiência e observação. A característica fundamental da tratadística militar portuguesa é, portanto, a síntese das componentes vernaculares e eruditas. Outra contribuição importante se dá a partir dos trabalhos de Margarida Vala e também Margarida Conceição, ambas são portuguesas. As duas afirmam, né, que os preceitos portugueses, defensivos portugueses, buscaram adaptar-se a partir do século XVI aos novos fundamentos do Renascimento, né, os fundamentos teóricos, que se caracterizou, cito, pela discussão teórica sobre temas como a arquitetura e a cidade e pela produção de inúmeros tratados que vão ser a base teórica para os séculos seguintes, fecha aspas, é uma citação de Vala. A arte de fortificar, segundo Conceição, né, foi objeto de tratados e instaurou um novo campo de conhecimento e paradigma epistemológico. Logo, há uma relação entre a matriz teórica e a matriz vernacular, ou seja, os portugueses buscaram adaptar as concepções teóricas do Renascimento aos conhecimentos já previamente adquiridos ao longo de séculos. Vala e Bueno, né, Beatriz Bueno, ressaltam também a importância da engenharia militar na construção das cidades e das fortificações. Isso se deu também porque, segundo Bueno, havia, né, as aulas militares na América Portuguesa, né, primeiro em Portugal e depois na América Portuguesa, e a pesquisadora cita que atuaram no Espírito Santo durante o século XVII, por exemplo, o português Diogo de Campos Moreno, aí nós estamos falando da capitania do Espírito Santo, no século XVIII, Nicolau de Abreu de Carvalho e o padre Diogo Soares, também portugueses, de origem desconhecida, João de Abreu Gorjão e João Afonso Bittencourt, e José Antônio Caldas foi o único engenheiro militar brasileiro que atuou no Espírito Santo. Caldas esteve aqui na capitania do Espírito Santo por 2 vezes no século XVIII. Aqui a gente mostra uma análise, né, que ainda está em andamento, um projeto de pesquisa que está em andamento, uma planta de suposto sistema defensivo da Baía de Vitória, ou chamado à época Rio do Espírito Santo. Isso no século XVIII. A gente mostra aqui o único forte que não foi construído é o forte que está na Ilha do Boi, mas uma série de fortificações, né? E aí o que a gente chama a atenção do forte de São Francisco Xavier da Barra, que está na entrada da Barra, né? Que tinha como objetivo defender toda essa região, né? Impedir a entrada de embarcações para atacar, por exemplo, né, a Vila da Vitória, que era a sede da Capitania do Espírito Santo, sede administrativa da Capitania do Espírito Santo. Esse é o forte de São Francisco Xavier da Barra, que a gente defende, né, já comprovamos a importância dele, né, onde foram adotados os princípios teóricos do Renascimento, principalmente através dessa forma circular. Bom,
Quais são, então, as matrizes teóricas, né, que foram adotadas na defesa dessa capitania, né, seja do território, seja a fortificação? É importante, então, a gente ressaltar que os portugueses, eles adotavam, né, no seu sistema defensivo, uma série de construções, aí cito, né, dados da pesquisa de Valadares. Esse sistema defensivo português se caracterizou, cito, pela construção de fortes isolados em locais estratégicos, seguindo, portanto, os fundamentos da experiência e também da tratadística portuguesa. O que a gente pode observar também? Que as duas vilas que foram fundadas, né, no século, a primeira fundada, né, a Vila do Espírito Santo, e depois organizada, a Vila de Vitória, elas também tiveram um papel muito importante na defesa do território, né? A princípio foram utilizados, então, elementos da tradição medievo-renascentista, que foram associados às matrizes vernaculares e, posteriormente, às matrizes teóricas. E os elementos defensivos construídos ao longo da Bahia, onde se implantaram as vilas, tinham forte relação com o território, conforme preconizava Serrão Pimentel, ou seja, a tratadística. As urbes portuguesas possuíam traços consolidados na tradição, conforme afirma Cruz, como a litoralidade, a Vila do Espírito Santo, e a vila do urbanismo de Colina, cidade alta, cidade baixa, como foi a Vila de Vitória. Bom, o partido arquitetônico que foi adotado no Forte de Piratininga foi o mesmo adotado no Forte do Bugio, né? O uso desse partido, segundo Rafael Morena, está relacionado à influência italiana na época de Dom João III e resultou na modernização das fortalezas na África, Portugal e Brasil. Bom, Moreira, né, afirma que quem criou esse partido foi o Tibúrcio Spanoc. Então, essa é uma época onde a coroa portuguesa, né, está contratando, né, uma série de engenheiros militares, notadamente italianos, para atuar no seu território. Portanto, a hipótese é de que a referência, né, desse forte, do projeto do Forte do Bugio, tenha chegado ao Brasil, primeiro no Forte São Marcelo, depois no Forte de São Francisco Xavier da Barra, né? E aí uma matriz projetual do projeto da Cabeça Seca, né, ou do Bugio, utiliza-se de referências da adoção dos princípios, cito, da tradição italiana, a começar por Vitrúvio, a forma circular do Forte do Bugio teria se inspirado no Castelo de Sant'Angelo, em Roma, isso uma citação de Moreal. Bom, o que a gente também tem como hipótese é que, se em Salvador, né, o projeto foi elaborado possivelmente à distância, o mesmo pode ter acontecido na capitania do Espírito Santo com o Forte de Piratininga. Esses fortes, né, que têm o partido circular construído no Brasil no século XVII e XVIII, tiveram como matriz projetual o Forte de Bugio. Isso vários pesquisadores já constataram. Isso por quê? Porque os diferentes engenheiros militares que atuavam pela coroa portuguesa, seja na colônia, né, seja na metrópole, mantinham contato entre si. Portanto, né, atuaram nos projetos de defesa para Salvador e o Espírito Santo, através de uma série de contatos que eles mantinham, como afirmei. Esse é o projeto da Torre de São Lourenço, né, o projeto do Bugio, que ainda existe, né, em Oeiras, Portugal. Esse é o Forte de São Marcelo, que está localizado na cidade de Salvador, Bahia. E, como conclusão, nós podemos, então, inferir que estudos recentes, né, da tipologia arquitetônica do Forte do Bugio, de São Marcelo e do Forte São Francisco Xavier da Barra possuem relação com o partido arquitetônico da tratadística renascentista. Todos, então, né, têm como referência essa tratadística. A base de conhecimento científico era as mesmas, os tratados renascentistas, principalmente de produção italiana. O engenheiro que elaborou o projeto do Forte São Francisco Xavier da Barra, no século XVII, ou fez na metrópole, tendo esse sido enviado à colônia, ou vice-versa, né? E era um engenheiro, acreditamos, de influência na larga experiência adquirida na construção dos fortes do Bugio e de São Marcelo. Essas são as referências. Eu só gostaria de fazer uma pequena observação, eu acho que eu ainda tenho um tempinho. Oi, você pois tem, não. Por favor. Você tem 4 minutos. Tá. Eu gostaria, então, de fazer só pequenas observações, né, para concluir. O Forte São Francisco Xavier da Barra,
Ele é o único forte ainda existente na capitania, no Espírito Santo, na capitania, ótimo, né? Agora, na contemporaneidade, no Espírito Santo. É o único forte íntegro, né? E nós temos aqui um remanescente, que é o Forte São João. Na verdade, o Forte São João ele é tombado a nível estadual, mas a gente só tem a muralha, canhões e a portada. O Forte São Francisco Xavier da Barra, como eu afirmei, é o único forte íntegro. Ele não tem nenhum tipo de proteção legal. E, atualmente, ele é objeto de uma intervenção, que é uma amostra da Casa Cor Espírito Santo 2022, onde foram feitas alterações significativas, descaracterizando a tipologia arquitetônica desse edifício. Daí chamamos a atenção, né? A gente já apresentou um trabalho na segunda-feira sobre essa intervenção, né, que aconteceu sem nenhuma aprovação de projeto, sem nenhuma licença, inicia-se as obras, né? Sem aprovação de projeto, sem nenhuma licença, sem nenhum alvará de prefeitura, de estado, do IFAM, enfim. E aí nós emitimos um alerta através da Universidade Federal do Espírito Santo, haja visto que foi meu objeto de estudo no pós-doc, e conseguimos, então, pelo menos, fazer com que os projetos, não, né, as propostas, né, de intervenção fossem aprovadas, ainda que com estudos, assim, sem ser, né, nenhum projeto executivo, fossem aprovados, pelo menos na prefeitura, e, né, o que nos causou profunda surpresa, que foi aprovado também para o IFAM, porque está no entorno do outeiro do Convento da Penha, que é um monumento federal. Então, só para chamar a atenção, a importância de se preservar, né, o estudo desse sistema defensivo e das fortificações na longa duração, porque isso subsidia, né, deveria pelo menos subsidiar, a proteção legal desse edifício e sua relação, que a gente chama de, né, arquitetura do território, sua relação com a paisagem urbana e com o território. É isso, agradeço a todos. Muito obrigada, professora Luciene. Então, vou passar para o próximo e último trabalho, que a gente vai ter bastante tempo para o debate, porque está todo mundo muito disciplinado, acho que o segundo autor, o professor José Geraldo, entrou na sala, então vou apresentar os dois. O trabalho é a arquitetura, denominado, né, intitulado Arquitetura das Misericórdias, a produção histórica das Santa Casas no Brasil. A autora Lívia Maria de Assis Moreira Siqueira, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Engenharia Clínica pela mesma Universidade de Fortaleza, e em Arquitetura de Hospitais, Clínicas e Laboratórios pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada. E também pós-graduada em Engenharia e Manutenção Hospitalar pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada. E o professor José Geraldo Simões Júnior é professor adjunto da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, São Paulo, onde exerceu o cargo de coordenador do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, também de coordenador geral da pós-graduação e, novamente, em mais de uma ocasião. Professor convidado do curso de doutorado em Urbanismo da Universidade Lusófona, de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, tem pós-doutorado em Urbanismo na Áustria, não vou falar o nome da universidade, porque é um pouquinho complicado, doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela USP, na Faculdade de Arquitetura, mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano na Fundação Getúlio Vargas, e graduado, né, ele é de formação arquiteto pela USP. Então, fiquem à vontade, a palavra de vocês. Eu vou pedir, então, para a Lívia fazer a apresentação, tá? Compartilhamento da tela. Obrigado. Vocês estão vendo? Sim. Estamos sim. Bom dia. Bom, Lívia, vou te interromper ainda que você não começou. Está muito baixo o seu microfone, se você puder aumentar um pouco. Tá bom, melhorou? Melhorou. Eu entendi como é. Pode deixar, vou
Vou aumentar o tom de voz para vocês ouvirem melhor, tá? Obrigada. Como o próprio nome diz, né, nós vamos fazer, nesse artigo, a gente propôs um estudo sobre a produção histórica das Santas Casas do Brasil, e ele foi dividido em 3 partes, onde a primeira parte a gente fez esse contexto histórico da expansão das misericórdias como elemento de colonização e transformação da independência. A segunda parte, em que a gente fez essa análise arquitetônica no caso, a gente separou 3 Santas Casas do Brasil, uma do Nordeste, que é a Santa Casa de Fortaleza, uma do Sudeste, a Santa Casa de São Paulo, e a Santa Casa de Porto Alegre, que representa na região Sul. E depois introduzimos a discussão referente às perspectivas futuras dessa confraria. A pesquisa foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica, sobre as misericórdias do Brasil e seu contexto histórico, né, de Portugal, e em seguida foram feitas as análises de acordo com os autores Miquelin e Almeida, que falavam dessa evolução histórica hospitalar. O Miquelin destacava as fases e os tipos mais representativos no processo de transformação histórica dos edifícios hospitalares, e também fazia links com referências importantes da arquitetura, tanto estrangeira quanto brasileira. Enquanto Almeida apresentava esses modelos de instituição hospitalar com os tipos de edifícios e observava como é que essa evolução se dava, certo? Eles também, outra referência importante é a Mendes, Ana Carolina Mendes, que ela fez essa correlação, só que relacionada entre os dois autores, mas relacionadas ao plano diretor. Só para fazer um rápido contexto histórico, né? A gente está tentando resumir aí mais de 500 anos em poucos minutos, mas as Santas Casas vieram de Portugal, as Santas Casas como modelo que veio aqui do Brasil vieram de Portugal no século XV, e são confrarias de leigos católicos que representavam essa identidade cultural e histórica, né, uma identidade de Portugal, e foi uma tentativa do governo de ordenar, disciplinar e regulamentar as confrarias que já existiam, e também expandir o poder e dominar os territórios com as novas confrarias. Na verdade, é importante destacar que elas sempre são confundidas com instituições de igreja. Elas não são de igreja, não são da igreja, mas são instituições católicas pelos próprios contextos em que elas são inseridas, certo? Elas seguiam para serem confrarias, né? Seguiam o compromisso da misericórdia para serem misericórdias, né? E o primeiro compromisso foi de 1516, e aí ele foi constantemente reformulado de acordo com a sua difusão. Se a gente tiver que traçar algum tipo de padrão, né, elas são construções complexas, já que também abrigam pelo menos três funções diferentes, né, a função administrativa, a função religiosa e a função assistencial. E também são edificações utilitárias. Normalmente elas não são monumentais, vieram de Portugal como estruturas principalmente sendo utilitárias, né? Com identidades próprias e relevância política, religiosa e social. A misericórdia no Brasil, né, as misericórdias estão diretamente ligadas à fundação de várias cidades daqui. E elas também eram usadas como instrumento ideológico de manutenção do poder. A primeira surgiu em 1539, que foi a Misericórdia de Lisboa, e de 1539, segundo o Guia das Misericórdias do Brasil, de 1539 a 1998, surgiram cerca de 446 misericórdias no Brasil. E a sua expansão maior foi nesse período de 1900 a 1998. Elas se concentravam mais se concentram, né, mais na região sudeste, principalmente em São Paulo, e ao redor do Brasil temos alguns estados que não possuem nenhuma misericórdia, estados principalmente do norte. Mas as Santas Casas são as mais tradicionais, as instituições mais tradicionais de cuidado à saúde no Brasil.
até hoje, né, elas possuem um papel estratégico na continuidade do SUS e representam a maior rede hospitalar do Brasil. Em relação à arquitetura, Brasil, né, se a gente for igual Portugal, a gente não pode resumir em um estilo só, em características, né, falando em cada área do Brasil, mas ela acompanhava o período de sua construção e as influências da sua cidade, de implantação. Então, mas principalmente seguiam a arquitetura da saúde, como chegaram aqui como instituições de assistência à saúde. Mas, de acordo com o Michelin e Almeida, pelo período que elas foram implantadas e pelas configurações, aqui no Brasil elas surgiram principalmente nessas três tipologias. A primeira, que é a de cruz e claustro, que faziam parte do modelo de caridade, e também, né, muito ligada ainda à religiosidade, que tinha essas variações de formas básicas e que se orientavam a partir dos princípios de salubridade. Nessa época, eles tinham uma noção do que era bom e o que era ruim para o paciente, a partir também da arquitetura. Mas ainda muito cru, né? Esse segundo, que a gente destacou aqui, que são os modelos pavilionares, que é um modelo já terapêutico, que veio, inclusive, com influências da Nightingale, que é uma enfermeira famosa que mudou a arquitetura da saúde e até hoje é referência, e que ele já era da era industrial e tinha uma nova compreensão da doença como fenômeno da natureza. Então, nessa época, o tratamento das doenças não era só feito aos pobres, né? Eles não eram só levados aos hospitais, só os pobres. Quem tinha já um poder aquisitivo, né, burgueses, já eram colocados em hospitais nessa época. E essa tipologia 3, que seria a mista, mas na verdade a gente fala dos blocos em geral, bloco horizontal ou bloco vertical, que demandavam menos áreas do que esses outros dos dois primeiros, e que já eram um modelo mais tecnológico em relação aos outros. Bom, já chegando na seleção que a gente fez, a gente selecionou São Paulo, porque também é uma Santa Casa que já havia sido estudada pelo Michelin, e que é um bom exemplo, né, e exemplo vivo, né, de misericórdia que ainda funciona muito bem e que se constituiu como um modelo pavilionar. Ela foi inaugurada em 1884, mas está hoje, né, em outro lugar, e que ficou, né, que representa esse modelo pavilionar. Teve a influência do Hospital La Ribosserie de Paris, que também é uma grande influência para a época, e o Michelin afirmou que ele é um interessante exemplo porque, mesmo sendo pavilionar e tendo essa noção de arquitetura e de expansão, ele também teve um processo natural, como diversos hospitais, de desornamento da anatomia do edifício. Aqui, ó, colocamos essas duas fotos para explicar melhor como é que está a setorização e como é que ela realmente funciona hoje, né? Como é que ela está configurada hoje. A gente ainda consegue perceber esses pavilhões e hoje ela está configurada quase como uma estrutura em rede também, porque são vários hospitais numa mesma área e com maior tecnologia. E aqui a gente consegue ver nessa imagem do lado esquerdo a característica pavilionar bem forte, porque esses item 9, né, que são as internações, que eram como eram caracterizadas na época. Toda a parte dos pavilhões ficavam as internações, que aí os pacientes conseguiam ter acesso à janela, né, ter uma área mais ampla, e o controle do posto de enfermagem também era maior, dos dois lados, né? E aqui a gente separou só para vocês verem
como era uma instituição antiga, né, foi tombada, como várias misericórdias, mas nem todas, infelizmente, e foi tombada não por completo, né, e essas áreas que estão fechadas, né, a Shura fechada, tá bom. Foram tombadas por completo, essas que estão achuradas aqui, 8, 9, 10, foram só fachadas, e aí toda essa região ainda pode ser alterada e é utilizada, né, para acompanhar o que o plano diretor pede. Já a Misericórdia de Fortaleza foi inaugurada em 1861, 300 anos depois da Misericórdia de Lisboa, que foi a segunda do Brasil, então ela foi posterior ao espraiamento das Santas Casas no Brasil. Ela possui o modelo cruz e claustro. Aqui eu separei essa, que é a planta do nível da calçada, em que a gente consegue ver essa parte aqui, que é bem característica, que na entrada tem a capela, que é uma característica que tem várias misericórdias de centralizar essa área de espiritualidade, e nela, na estrutura original, né, que ainda é preservada, que é o térreo e o primeiro pavimento, ela ainda configura esse modelo de cruz e claustro, que é representado por corredores estruturais, pátios internos e essas variações de formas básicas. Ela também tem elementos do ecletismo, a gente vai ver no próximo slide, e sala cirúrgica varandada, que a gente hoje nem sempre consegue com os modelos tecnológicos. Aqui a fachada, vou passar um pouco mais. E a Santa Casa de Porto Alegre, que foi o primeiro hospital de Porto Alegre, na verdade também do Rio Grande do Sul, em 1804, surgiu como uma estrutura pequena de apoio, né, aos imigrantes, a quem chegava, né, no estado. Antes eram só 2 enfermarias, e em 1930 passou a ser um complexo pavilionar. Na verdade, a gente separou ele porque ele era um complexo pavilionar, mas hoje está configurado como estrutura em rede, porque ele é a maior referência da Santa Casa no Brasil, é um hospital extremamente tecnológico e possui 9 hospitais em sua estrutura, dos quais 2 são hospitais gerais, 5 especializados, e ele tem, nos outros, tem um hospital que é filantrópico e todos os outros são particulares para fazerem essa filantropia funcionar, certo? E, em conclusão, a gente viu que as Santas Casas de Misericórdia se firmaram, né? É importante a gente dizer que se firmaram através de estrutura pré-existente desde o início, isso lá de Portugal e aqui também no Brasil, e que elas sofrem até hoje sofrem com as tendências da arquitetura e as tendências contemporâneas também têm outras atribuições que às vezes as Santas Casas não conseguem aplicar, principalmente devido às suas limitações financeiras, mas também as limitações físicas, porque às vezes elas estão inseridas em áreas que já foram tombadas, ou em áreas que já foram desenvolvidas, então elas não têm para onde crescer, mas elas são patrimônio histórico da arquitetura da saúde e têm um amplo e diverso potencial de estudo a ser reconhecido. É um lugar de arquitetura, memória, história e cultura. O tempo desafia todas as coisas, mas as misericórdias desafiam o tempo. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Bom, então, agradeço todos os autores, todas as apresentações. A gente tem um tempo bastante bom para poder dialogar, conversar e fazer perguntas, né? Quem quiser. Para começar, para estimular um pouquinho, eu posso fazer alguns comentários sobre os trabalhos e algumas perguntas. Bom, então, sobre os 2 primeiros trabalhos, do Arthur e da Isabela, que acho que até eles têm um diálogo maior por conta do georreferenciamento, né? Queria destacar a grande importância desse tipo de estudo. Até antes de entrar na carreira acadêmica, eu atuava no IFAM por um bom tempo, então
e justamente na definição assim, de normas de preservação para os conjuntos tombados, e essa construção historiográfica a partir da cartografia era uma coisa que a gente faz, que é fundamental para a preservação dos conjuntos históricos. E a gente lidava com muitos problemas, muitas dificuldades. Então, eu queria até né, colocar para vocês algumas perguntas. Primeiro, se, no caso, por exemplo, do trabalho do Arthur, né, sobre Niterói, se foram necessárias outras fontes para além dos mapas para o desenho cartográfico. Pelo que eu entendi, é uma etapa posterior, mas mesmo assim gostaria de fazer essa pergunta, se nesse processo inicial houve essa necessidade. E assim, uma pergunta para os dois, principal, é se o município tem a base georreferenciada e se isso representou algum tipo de dificuldade ou não para vocês, ou se vocês estruturaram as cartografias a partir da foto aérea mesmo, ou se partiram de algum trabalho já feito e já, assim, digamos, oficial da prefeitura. Porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil ter base georreferenciada dos municípios brasileiros. Nas capitais menos, né, do que em cidades menores, mas é um problema crônico e crítico, né? É muito difícil fazer gestão urbana sem uma cartografia georreferenciada de qualidade. Então, se isso foi um problema ou não, se existia. E uma outra pergunta, particularmente para o Arthur, é se vocês conseguiram, se foi importante para vocês, e se vocês conseguiram mapear os limites urbanos dessas várias, o que era a realidade de uma cidade em um século, né, no século XVIII, e o que é a realidade da cidade, esses limites, assim, se foi possível, porque, por exemplo, para dar um exemplo, né, cidades tombadas em 1938 eram uma realidade urbana completamente diferente de uma cidade que tem que ser preservada hoje num contexto completamente alterado, né? Então, esses limites, o que foi tombado, por exemplo, em Ouro Preto, até onde a vista alcança em 38, a gente não tem com precisão qual era esse limite do urbano, mas era todo urbano desse momento, né? E hoje, para a gente poder fazer essa gestão, a gente precisa dessa informação. Então, era só esse detalhe. E eu acho que é de suma importância quando vocês mapeiam alguns edifícios irradiadores da urbanização, edifícios históricos, por exemplo, para trabalhos futuros de arqueologia, né? Por exemplo, é central, é fundamental ter essa informação de como era a primeira versão daquela igreja ou daquele mercado. Talvez não é a mesma de hoje, mas ela está lá embaixo, né, da terra, esses resquícios. E o trabalho da Isabela, né, extremamente, muitas camadas de informação, tanto ela parte de muitas camadas de informação, quanto devolve novas camadas de informação, de pesquisa, né, fazendo essa reflexão teórica do que são esses eixos de modernização na periferia, muito interessante, confrontando o discurso que estava colocado naquele momento, né, e propõe uma periodização nova. Então, acho muito relevante o trabalho, e que, pelo que entendi, ainda segue, né, uma continuação mais ampla, mas a minha pergunta seria basicamente se havia a base municipal para esse bairro. Para a professora Luciene, é extremamente rigoroso o trabalho, gostaria de elogiar e parabenizar, e fazer uma pergunta bastante pontual, que é, de um ponto de vista, o ponto de vista, assim, digamos, da importância nacional desse forte, né? Que a gente sabe que recentemente, nos últimos anos, houve uma candidatura de fortificações brasileira ao patrimônio mundial, e pelo que eu entendi da sua fala, esse forte em particular não é tombado pelo IPHAN, né? Então, queria ouvir a sua avaliação sobre a importância relativa dele no contexto nacional. E para a Lívia e para o professor José Geraldo, eu acho que uma das questões que surgem muito, né, aparece muito desse tipo de estudo das Santas Casas, é o confronto justamente entre o que é positivo, que é o uso
permanecer, o uso hospitalar permanecer até hoje na contemporaneidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem trata-se de um uso que passou por transformações tecnológicas radicais, né? Para um tipo de arquitetura como o do século XIX, né? ou XVIII. Então, se você teve, não sei se o seu estudo chegou ainda nesse ponto, mas queria ouvir acho que poderia ser uma oportunidade, se você tiver chegado nesse assunto, de ver como você enxerga essa relação das adaptações, dos puxadinhos. Por exemplo, a Santa Casa de São Paulo é cheia de puxadinhos, né? Você mal consegue ver essa estrutura original, você não consegue, inclusive por isso o tombamento deve ser tão localizado, mas você não consegue fazer essa leitura, o leigo, assim, né, do que era essa Santa Casa originalmente. Então, como você vê, talvez se você tiver exemplos positivos de compatibilização, né, acho que podia ser interessante conversar. Antes de abrir para as respostas, gostaria de abrir para novas perguntas, assim vocês podem ter mais elementos para responder, se houverem perguntas. Queria aproveitar, posso? Claro. Já que você suscitou essa pergunta sobre o registro arqueológico também do entorno de edifícios que mudaram, né? Eu queria aproveitar para trazer essa pergunta para a Isabela também, se lá no bairro tem alguma questão nesse sentido também, porque aí eu vou entrar depois, né, na questão do limite da cidade, mas eu sei que tem coisas que estavam fora dos limites dos mapas, pelo menos no meu caso, imagino que no seu também, que existiam, não estavam no mapa, mas que estavam lá. Então, eu queria saber também se você imagina que possa ter alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Arthur. Mais alguém gostaria de... Então, vocês têm bastante tempo para expor um pouquinho mais da pesquisa de vocês. Fiquem à vontade. Temos aí 45 minutos, então está tranquilo. Talvez Quem pela começa? própria ordem das apresentações, né? Arthur pode ser o Pode primeiro? ser. Não, tranquilo, tranquilo. Os materiais, então, que a gente utilizou, eu apresento muito sobre as cartografias, mas, assim, não é que eu esqueço de falar, né? É que como uma coisa acaba amarrada na outra, a gente acaba não suscitando, não trazendo muito, né? Mas a gente trabalhou também com as atas da Câmara de Niterói, que teve um poder muito importante durante esse século, porque quando você faz um plano, né, é aquilo, né? Todo mundo aqui entende isso, né? Você faz um plano, você tem que estar lá, tipo, o plano tem que funcionar, né? Então, o pessoal da Câmara, eles realmente tiveram um papel importante nesse sentido. Eles tiveram que, por lei, ir contra certas pessoas que queriam construir fora do lugar ou de maneira diferente, outras tipologias. Então, os legisladores tiveram um papel importante nesse sentido. Então, a gente analisou atas da Câmara, a gente também trabalhou com bibliografia da Hemeroteca Digital Brasileira, né? Não foi muito extenso essa pesquisa, porque como a gente trabalha com local, fica muito grande, né, da gente entender isso. Às vezes é só um anúncio, às vezes é só uma coisa. Então, como era uma quantidade de ocorrências muito grande na hemeroteca, a gente trabalhou pouco com hemerografia, né? Mas a gente utilizou um pouco, né? Iconografia como um todo também, a gente trabalhou bastante só para poder entender, pelo menos no momento inicial, e ademais artigos, né, de outros pesquisadores, de outros arquitetos, né, pessoal do campo, né, trabalhou também, inclusive, lá da Escola de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense, né, tiveram professores que trabalharam sobre o Rio Icaraí, e como é um rio, num bairro, numa cidade que não é capital, coisa assim, é uma coisa que é difícil de achar, e ter achado isso já valeu a pena, então achei que valia a pena trazer isso também. Agora, posso continuar? Posso? Tranquilo. Eu vou falar logo sobre as áreas dos edifícios de entorno, essa questão arqueológica, porque as próximas perguntas a gente já pode até falar com a Isabela, né? E a gente acaba trocando. As áreas dos edifícios, então, foram mais assim. Naquele exemplo que eu trouxe da Praça Municipal, que estava no canto inferior direito de alguma das imagens, a gente tem a Catedral da cidade, né?
A Catedral de São João Batista é a Catedral de Niterói. Eu até esqueci de falar, Niterói fica do outro lado da Baía de Guanabara, não sei se todo mundo conhece, né? Da cidade do Rio de Janeiro, então a gente é o lado oposto, né? Eu achei que ficou faltando de falar isso, não sabia se todo mundo conhecia. Mas, então, a gente tem essa catedral metropolitana, né? E ela passou por um período de construção muito grande. Então, a catedral que existia em 1833 não se assemelha em nada de 1870, por exemplo, que foi quando Dom Pedro II veio inaugurar a catedral e aí ela resolveu parar de se modificar, né? Então, tiveram muitas transformações e outras construções também. O Forte do Gragoatá, que é um forte, se eu não me engano, do século XVI, XVII, né? Sofreu inúmeras alterações, a gente não pode dizer que a construção é do XVI, XVII, mas ele está lá desde então. Então, a gente quis trabalhar, sim, com essas construções. A gente teve uma dificuldade de definir um polígono, por exemplo, para representar no mapa dessas construções, porque isso mudou muito, né? Mas a ideia é que com essa ideia de usos remanescentes, né, a gente consiga abarcar construções que ainda existem nesse sentido, e que mostrem realmente essa questão da área, né, de entorno, né, e possam suscitar um trabalho arqueológico nesse sentido. Realmente é muito interessante e pode ser muito proveitoso, porque essa igreja que eu trouxe, por exemplo, que fica em Icaraí, ela está em cima de um morrote que hoje em dia, se você passar, você acha que o pessoal elevou a igreja e é isso aí. Porque é um muro de concreto de um lado, do outro lado é uma rampa, um negócio, você não percebe que aquilo ali é um morro, sabe? Então, as camadas de desenvolvimento, né, urbano que vão sendo jogadas em cima das coisas acabam trazendo isso mesmo, né? Então, é interessante realmente perceber. Agora, sobre a base, o Niterói, como foi capital do estado do Rio de Janeiro por muito tempo, eu acho que goza de uma posição de privilégio, né? Então, assim, eu acho que do estado do Rio de Janeiro nós somos uns dos poucos municípios que tem uma base georreferenciada. Só que, assim, ortofoto, né? Cadastral, que é de AutoCAD, coisa assim, a gente acaba conseguindo pelo meio acadêmico mesmo, entre alunos que fazem um projeto e tem. Então, aí a gente pegou uma cadastral que não era georreferenciada e nós georreferenciamos a cadastral. Então, a gente fez esse trabalho com a cadastral, mas a ortofoto ela já existe, inclusive a prefeitura aqui de Niterói ela tem uma base georreferenciada, né, com inúmeras informações, desde polígonos que mostram os bens tombados até um mapa 3D da cidade inteira. Niterói já tem um negócio assim bizarro nesse sentido, né? E aí, já entrando nessa ideia dos limites, né, que aí a gente já começa a conversar, Isabela, o nosso mapa aqui em Niterói trabalha muito essa área da Praia Grande, né? Que foi a área que a coroa elevou e tudo mais, né? Mas o assentamento inicial do nosso município fica em São Lourenço, que é um pouco mais à esquerda, né, do mapa. Eu vou falar para vocês que eu não vi São Lourenço aparecer em nenhum dos mapas que a gente trabalhou na pesquisa. Nós fomos a única cidade no Brasil fundada por um índio, também tem isso, né? O Araribóia fundou a cidade de Niterói e fez a aldeia de São Lourenço dos Índios, né? Junto da igreja nessa região, no alto, justamente para vigiar a entrada da Baía de Guanabara. E aquilo lá é um assentamento muito antigo. E por mais que existissem arraiais, né, em todo o litoral da cidade, né, desde a região da Praia Grande até Icaraí, São Francisco, onde a gente tem o bairro de Charitas, que era Cáritas, né, dos padres, né, de São Francisco, a gente tem esses arraiais, mas o assentamento inicial da cidade ele não é mostrado nos mapas. Então, assim, a gente trabalha com essa questão dos limites. É aquilo que você falou, Isabela, eu achei muito interessante, que eu não tinha parado para pensar ainda, que nenhum mapa é neutro, né? Os mapas eles não são neutros. Eu acho que a gente também tem que ter um olhar assim em cima disso. O que eles queriam dizer não representando São Lourenço em cima dos mapas da cidade, né? Então, os limites que a gente tem são basicamente bairros, sabe? Nessa ótica de que a gente tem do que a vista consegue ver hoje em Niterói é basicamente isso. A Praia Grande hoje concentra o centro da cidade de Niterói e um pouco do bairro da Ponta da Areia, porque tem um morro enorme, uma formação rochosa enorme na ponta. E o outro, por exemplo, que aparece no mapa é Icaraí, é o bairro de Icaraí, que vai até a Rua Santa Rosa, onde já limita com formações montanhosas do bairro de Santa Rosa que é para trás. Então, as divisões são mais claras porque são platôs, né? Vou dizer assim. Então, assim, é tudo plano, né? Tem um morrote ou outro, mas é essencialmente plano. Então, por isso a gente consegue ver essas divisões nesse sentido. Então, os limites são esses que a gente trabalha nos mapas, né? É isso. Obrigada, Arthur. Realmente é muito interessante. Eu acho que esse trabalho da pesquisa cartográfica ela gera
insumos para novas pesquisas de uma forma muito, não só para pesquisa, né? Assim, até para a própria gestão urbana, para retornar para a prefeitura esse trabalho de georreferenciamento que vocês fizeram, da planta, da planta de AutoCAD, né? É muito importante. Passo para Isabela, então. Então, no meu caso, acho que é um pouco parecido do Arthur. Não foi só mapa que eu utilizei como fonte. Na verdade, é porque a gente fica limitado com o tempo, né? A gente quer mostrar muita coisa, mas a gente vê que não vai dar no tempo, então a gente vai cortando. Mas, assim, como o meu objeto de pesquisa é um bairro periférico, e é um bairro periférico que tem esse passado, que era um passado mesmo de exclusão, tipo de ter cemitérios, hospitais de isolamento. Então, depende, assim, alguns documentos que ele aparece são documentos diferentes, por exemplo. O trabalho da Lívia, eu estava fazendo, assim, diversas pontes com o meu, no sentido porque ela trabalha em hospital. Então, muita coisa que eu encontrei do Guamá, do começo, era falando de hospital. Então, quando veio alguns médicos em Belém, eles vinham visitar os hospitais de isolamento. Então, eles construíram também diversos equipamentos, que eu já, junto com a pergunta do Arthur, eles construíram equipamentos que não aparecem nos mapas, equipamentos mesmo profiláticos, equipamentos mesmo ligados à febre amarela, à lepra. Então, tipo, então aparece isso, assim, fotos do Guamá, fotos antigas é muito difícil. Então, quando aparece é nisso, tipo, é uma foto no leprosário, é uma foto no hospital. Então, mas assim, os documentos que eu pesquisei além dos mapas foram os relatórios da administração municipal. Então, pesquisei assim, para eu ver o que é que tinha sido construído ou que tinha sido pensado, também do governo, então também até já assim, a minha pesquisa é de 36 a 75, porque é quando eu começo a perceber que o Guamá vai começando a aparecer nos documentos, assim, de forma mais consistente, não apenas como um espaço de reclusão. E aí, administração governamental, então, que era inaugurada no bairro, e as aerofotografias, essas plantas, e a gente fez muita pesquisa de jornal também, tanto na Hemeroteca Nacional, quanto numa biblioteca que a gente tem aqui, que tem todo esse documento de jornal, desde a época, sei lá, desde a época que chegaram em Belém, desde o século XVII. Então, assim, muitos eles estão... são poucos que estão, assim, digitalizados, então a gente, às vezes, ainda tem que estar em contato com o jornal, e aí, agora, por exemplo, ano passado era muito difícil, porque a gente não estava podendo ir por causa da pandemia, então, e é um processo demorado, né, ficar vendo jornal. Sobre as bases, o Belém tem, assim, a gente tem um cadastro técnico multifinalitário que foi elaborado, assim, no comecinho de 2000, porque a gente tinha um prefeito que era arquiteto, então ele fez esse cadastro, assim, de Belém inteiro, então, mas já está muito desatualizado. Só que a gente continua utilizando, assim, como uma base para mesmo comparar. Então, quando a gente quer fazer qualquer coisa, a gente pega esse cadastro, aí vê no mapa o que é que tem, ou então vê pessoalmente, né? Se aquilo ainda existe ou não existe, vai fazendo assim as modificações. A gente também tem alguma coisa já referenciada, porque é uma capital, né? Mas como o meu mapa, como o meu trabalho construía mapas mais do passado, assim, então a gente tem que ir construindo muita coisa a partir da gente mesmo, de comparando imagem, comparando planta. Inclusive sobre a questão dos mapas não serem neutros, aquele mapa que eu mostro de 36, aparece ruas que não estavam sendo criadas em 36. Então, a gente sabe que não estava criada em 36 porque na era fotografia de 55 não tem essas ruas. Então, a gente fica assim, então, por que elas estão aqui? Então, assim, é o tempo todo a gente se questionando, assim, qual é a finalidade deles terem feito isso? Por que eles fizeram isso? Porque aparece uma rua que não existia. Era um plano, a gente vai o tempo todo se questionando. Então, é isso, o trabalho, ele parte de inúmeras camadas e ele vai gerando mais perguntas no final das contas, assim, né? Tipo, por quê? Então, principalmente esses que são projetos, né, que não foram construídos, deixa uma série de dúvidas, assim. Por quê? Tem um projeto, por exemplo, nas plantas não dá para ver, mas tem algumas que aparecem nome de ruas.
E aí algumas ruas que foram construídas muito depois desses planos têm esses nomes. Então, assim, o plano não foi construído, mas alguma coisa do plano foi levada em conta na administração posterior. Então, são umas coisas assim que a gente fica só teorizando, porque, assim, nem tudo está escrito, né? E aí é isso, a gente também tem todo esse debate, assim, do mapa não ser neutro. Inclusive, esse é um debate que eu trago muito para o trabalho, porque como eu estou numa área periférica, muita coisa também não aparecia nos mapas. Então, o Guamá vai ser representado de uma maneira totalmente diferente de outras áreas centrais da cidade, em alguns mapas. E quando ele aparece, ele vai aparecer, a área vai aparecer em vários mapas, justamente porque tinha os cemitérios. Então, faziam Belém inteira, assim, e aí localizavam os pontos importantes da cidade, né? Que eram principalmente as coisas que foram construídas na Belle Époque, no tempo da borracha. Então, são coisas que Belém se orgulha de ter, o teatro, a basílica, coisas assim. Então, vão ser localizadas, né, na planta. E aí, lá no finalzinho, vai ter uma cruz, assim, localizando onde deveria ser o cemitério. O cemitério Santa Isabel, que é o cemitério mais importante da cidade, que ele justamente foi construído quando teve um surto de febre amarela, então tinham que afastar todo mundo, e aí fizeram o cemitério. Então, assim, é isso. E aí eu queria fazer só um comentário, né, uma pergunta para a Lívia, que eu achei muito interessante, eu gosto muito desses trabalhos da Santa Casa. Inclusive, aqui em Belém a gente tem, não é a minha orientadora, mas é uma professora que eu admiro muito, que ela faz um trabalho super extenso sobre a Santa Casa, que é a professora Cibele Miranda. E a Santa Casa, quando o leprosário sai do bairro do Guamá, essa área ela é doada para a Santa Casa. Então, a Santa Casa que depois vende e doa essas áreas para as pessoas que chegam no Guamá. Então, aí eu estava assim, eu estou num lugar que todo mundo está falando um pouco do que faz sentido com a minha pesquisa, porque em algum momento eu estudo a Santa Casa também. Assim, não um hospital como a Lívia estuda, mas a Santa Casa aparece na minha pesquisa. Então, era esse comentário. Eu achei um trabalho muito legal, assim. É um trabalho que eu admiro muito, esses trabalhos de hospitais antigos, né? E em Belém tem muito. Tem tanto a Santa Casa, tem o Hospital Dom Luís I, que também traz essas características portuguesas que a Lívia mostrou. Então, achei muito importante, achei muito bom o trabalho, Lívia, parabéns também. E do Arthur, o Arthur, inclusive, ele estava falando, estava lembrando que eles estão construindo, né, uma plataforma, e a minha pesquisa está dentro de um projeto cujo objetivo é construir um atlas histórico de Belém. Então, por isso também que a gente está construindo essa cartografia e tal, então, desses planos que foram construídos, os que não foram. Então, também a gente está caminhando para isso. É muito importante, gente. Eu vou deixar ali a plataforma no chat para quem quiser acessar. Eu esqueci de botar o site legal. também. Obrigada. Isso, obrigada. Obrigada, Isabela. Muito boa a sua fala. Vou passar para a professora Luciene, que agora a gente se anima e o tempo vai passando, então vou passar para a professora Luciene agora. Tá bom, obrigada. Primeiro, eu gostaria de falar duas coisas para a Isabela e para o Arthur, né? A gente tem aqui na Universidade Federal do Espírito Santo o Atlas Urbanístico, não sei se vocês conhecem, que é organizado pela professora Flávia Botecchia. Eu acho legal vocês procurarem, é um trabalho muito interessante, a Flávia fez, assim, a digitalização incansável, né? De praticamente todos os mapas de Vitória, né, que estão nos arquivos, e isso está num site. É muito legal para quem quer fazer pesquisa e tal. Então, acho que é bem bacana, né, ter uma fonte assim que a gente possa pesquisar, né. A gente tem um trabalho também do historiador Paiva, Fábio Paiva, se não me engano, o site é História Capixaba, aí já é mais período colonial, e lá tem uma série de documentos e uma série de cartografias, tá? Então, assim, é muito interessante quando a gente que trabalha na longa duração, né, a gente possa ter esses acervos. Eu só convido, assim, vocês a conhecerem para ver a forma como está organizado, enfim, é bem legal. Sobre a questão da neutralidade dessas cartografias, por exemplo, nesse período que eu estudo, o período colonial, né, a engenharia militar, a gente sabe que essas informações não tinham nada de neutras, né, nada. Então, por exemplo, no século XVII, período, né, de construção de engenhos de açúcar aqui na capitania do Espírito Santo, então é emitido um alerta, né, para que se tivesse, digamos, mais atenção com relação a possíveis ataques, inclusive dos holandeses, né, que também foram para o Recife, foram para Salvador,
E as informações que a gente tem nas cartografias é meio que de colocar alguns fortes que nem estavam construídos, né? Então, assim, de elementos defensivos que nem estavam construídos, no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui fortificados, né? E, às vezes, de apagamento de algumas informações, que isso também é importante. Então, assim, a leitura de uma cartografia, ela deve ser sempre muito crítica, acompanhada de documentos de fonte primária, né? Para que a gente possa fazer essa relação. Eu fiz muitos mapas temáticos no meu mestrado e no meu doutorado, eu continuo fazendo essa pesquisa, eu mostrei até um mapinha ali para vocês, né? E quando a gente vai fazer mapa temático, a gente faz a partir, né? Lembrei muito da pesquisa do Arthur, a partir dessas cartografias históricas. Então, a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente está elaborando, né? Reelaborando uma nova cartografia, porque essas informações, elas têm que ser muito muito criteriosas, né, muito bem assim, avaliadas, por conta dessa ausência de neutralidade, né, da cartografia histórica. Bom, respondendo a pergunta, vamos lá. Em 2010, Ana, nós tivemos um pedido de... Havia um processo no IPHAN, tá? Para o tombamento em conjunto das fortificações brasileiras. Nesse processo, o forte de São Francisco Xavier da Barra estava listado. Bom, por que que esse tombamento não acontece? Segundo o IPHAN mesmo, por motivos de corpo técnico insuficiente para atender todas as demandas da autarquia. Então, aí não teve continuidade. Bom, após a conclusão da pesquisa de pós-doc, e aí eu acho que é um alerta importante a todos aqui, que quando, a partir dos estudos, pesquisas que nós fazemos, né, que eu acho que é uma grande contribuição da universidade, a gente tiver consciência do valor de um bem, a gente deve logo pedir o tombamento, que foi, eu me arrependo muitíssimo, né, mas em setembro do ano passado eu fiz uma reunião com a superintendente do IPHAN para tratar deste assunto, e fui com o presidente do CAL, e nós ficamos de agendar uma outra reunião para a gente continuar a resolver isso, e fui surpreendida com essa intervenção da Casa Cor, que é financiada pela ArcelorMittal, né, uma mineradora, tá? Bom, dia 5 de julho de 2022, a gente então entra com um processo, um pedido de tombamento, né, no IPHAN, foi aberto, né, um processo 2029-T22, e sabendo que isso demora, né, acho que todo mundo aqui sabe que às vezes leva 5 anos para se fazer um processo de tombamento, nós então no dia 14 de julho, após nós constatarmos, né, que não havia projeto, nenhum projeto, já estava começando a obra, né, aprovado, e não havia fiscalização alguma no edifício, nós então pedimos o tombamento em caráter emergencial. Bom, o que que acontece? O Adler, né, eu vou citar nomes porque o Adler, inclusive, se inscreveu conosco aqui numa sessão livre e o Adler não vai comparecer, tá? Então, o Adler Castro, que é um renomado historiador de fortificações e também está nessa comissão, nesse setor do IPHAN, que faz esses estudos de tombamento, o Adler negou o tombamento em caráter emergencial, e ele diz que um dos argumentos é, primeiro, a gente encaminhou um abaixo-assinado com quase 200 assinaturas, e o Adler diz que a maior parte dessas assinaturas não tinha nome de muitos doutos, né, assim, de especialistas. E assim, ele desqualifica o abaixo-assinado, a maior parte da assinatura é da população, ele desqualifica o nosso abaixo-assinado, e ele diz que o vídeo que a gente encaminha com a proposta, né, que é um vídeo que está circulando nas mídias sociais, no YouTube, enfim, da empresa, né, das arquitetas que fizeram que ganharam um suposto concurso, né, que é chamado Arcaton ArcelorMittal, é uma coisa que em 24 horas tinha que fazer um projeto do forte, projeto não, proposta, né? Imagina um forte de mais de 320 anos receber uma proposta feita em menos de 24 horas, né? É assim, de design de interiores. Então, a gente manda o vídeo para o IPHAN, no pedido de tombamento de urgência, e o Adler fala o seguinte, bom, eu não tenho como avaliar porque não tem projeto. Eu falei, mas é por isso mesmo, né, Adler? Como é que você pode negar um pedido de tombamento emergencial, já que a intervenção que está sendo proposta não tem projeto? Então, assim, está dito, né? E aí o IPHAN nega o tombamento emergencial. O IAB, que foi provocado por mim, né, nós entramos com uma ação civil pública e uma ação inibitória, pedindo primeiro na ação civil pública antecipação de provas, nós temos todas as provas de tudo isso que a gente está falando aqui, no âmbito da Justiça, tá, federal, e acionamos o Exército, o IPHAN, acionamos a Prefeitura, né, e aí depois a gente partiu para a ação inibitória pedindo a paralisação da obra e o tombamento também do edifício. O juiz negou,
tá? Disse que aquela obra não ia descaracterizar o edifício, aí da importância, acho que da educação patrimonial, né? Da conscientização da população do valor desse bem. Haja visto que há por trás da ArcelorMittal, né, gente? Então, assim, somos todos bem adultos aqui. E também nega o tombamento, né? Ele diz que já há um processo aberto, então que a gente tem que esperar o resultado, né, o encaminhamento desse processo. Então, nesse sentido, o que nós fizemos? Via IAB, nós pedimos a ratificação do tombamento provisório do bem, porque como há um processo, né, em andamento no IPHAN, o Decreto-Lei 25 de 1937 diz o seguinte: após a notificação do proprietário, você pode fazer o tombamento provisório. Fomos surpreendidos com que informação? O IPHAN não informou ao Exército que havia um processo de tombamento. E isso foi, assim, para mim, isso é um escândalo, né? Isso tudo é um escândalo, tá? E aí nós pedimos o tombamento a nível estadual, o Estado disse que há uma fila imensa de pedidos de tombamento, que não tem previsão para analisar o processo. Entramos com o pedido de tombamento a nível municipal, e no bojo desse processo, né, com a prefeitura, que tem um conselho de patrimônio cultural, que metade, né, como todos sabem, é prefeitura, outra metade é sociedade civil organizada. É só um adendo, né, nos dias de votação sobre as intervenções pelo conselho, né, que tem que ser aprovado pelo conselho, porque o forte está dentro do sítio histórico da Prainha, o secretário, as reuniões são online, ele coloca todo mundo em pé atrás dele, assim, bom, votando pela prefeitura, bom, todo mundo que votou está aprovado. E assim, aí tem, né, a participação da OAB, né, que está alinhada com a prefeitura, e outras pessoas da comunidade que, né, não sabem muito bem o valor do bem, e aí vai todo mundo nesse bolo, e a gente nunca consegue, algumas coisas a gente conseguiu vetar, né, a gente conseguiu dentro do conselho que realmente fosse apresentado pelo menos um estudo, porque projeto não tem, né, e aí a gente conseguiu vetar uma série de, assim, aberrações que fossem feitas ali no forte. Ainda assim, estão sendo feitas muitas aberrações. Então, uma intervenção sem pesquisa arqueológica, são 17 furos, né, no terrapleno, concretagem do terrapleno, enfim. Quem se interessar, tem um perfil do nosso grupo de pesquisa, que é do Andança, @andancap, lá no Instagram, para ver todas essas atrocidades, está tudo lá. A gente está organizando também um colóquio internacional, né, de intervenções em bens culturais imóveis, que está sendo organizado e apoiado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, né, PPGAU da UFES. Então, é só entrar no canal lá do PPGAU, que a gente tem uma série de 21 palestras, né, com pesquisadores renomados, nacionais e internacionais, falando sobre essas intervenções e esse problema do forte. E, para terminar a questão do âmbito municipal, o trâmite é o mesmo que o IPHAN, né? O processo do tombamento do forte tem que ser enviado para o gestor, né? O proprietário do forte, que é o Exército Brasileiro, e o Exército se colocou contra o tombamento, né? Diz que já que há o processo no IPHAN, para que vai tombar a nível municipal? Então, assim, falta um pouco entender, né, o Estatuto das Cidades, né, que a gestão do território, né, e dos bens deve se iniciar pelo município, enfim. E aí, a gente tem um prazo para fazer essa defesa, né, que se encerra, se não me engano, daqui a 4, 5 dias, que eu tenho que ainda justificar, né, para o município por que realmente, né, mais uma vez, por que é importante tombar. E fomos surpreendidos também no bojo de todo esse trabalho, dessa ação que a gente está, né, envolvido com o IAB, alguns setores da sociedade, que em 2007 houve a elaboração de um plano diretor urbano para o município, que foi revisado em 2017, né, conforme determina a legislação. Bom, durante esse período de 10 anos, o forte era tombado, o forte e vários bens culturais do município de Vila Velha eram tombados. Na revisão de 2017 para 2018, né, pasmem, foi tudo destombado, né? Então, a gente não sabe exatamente, já denunciamos isso no Ministério Público Estadual, né? E a gente não sabe se a população participou disso, se houve realmente, cadê as atas da assinatura, né, dessas reuniões, dessas audiências, onde a população, a pergunta que fica é: que população é essa, né, que concorda com o destombamento de tudo que está tombado, né? Então, essa é a situação. A gente tem contra a preservação e a proteção legal do Forte São Francisco Xavier da Barra, começando, né, na esfera maior, contra o IPHAN, né, o governo do estado, a prefeitura e o Exército Brasileiro, né? Recentemente eu fui convidada para integrar o grupo do CCBR, né, Ecofor Brasil,
A gente tem várias discussões em andamento fora, né, no colóquio, eu chamei atenção sobre as ações que a gente pode fazer para proteger esse bem, mas a gente está lidando, acima de tudo, com uma mineradora, né, que, segundo eles informam, está investindo 1 milhão só na cobertura, que está sendo colocado, que não se coloca cobertura em terrapleno, né? Essa há que se conhecer um pouco da tipologia arquitetônica, de fortificação, a gente está muito ligado nos estudos no Brasil de patrimônio, muita arquitetura religiosa e arquitetura civil, né? Pouco da arquitetura militar. Então, assim, a gente informa, né? Dá o alerta e diz, olha, isso é uma alteração na tipologia arquitetônica, na volumetria, enfim. Mas a gente tem por trás a ArcelorMittal, as mineradoras, né? Ocasionaram o crime ambiental de Bento, né, do Rio Doce, o apagamento da história com Bento Rodrigues, a gente atua também nos estudos desse crime ambiental, e a gente está aí com uma série de ações que estão para prescrever, né? Ninguém foi condenado. Então, essa é a nossa realidade, a situação atual do Forte São Francisco Xavier da Barra. Mas a gente continua na luta, na justiça, o processo está em andamento, né? E a gente está É isso. E comprovados os danos na justiça, a gente ainda acredita que a gente possa pedir, né, reverter esse estado de coisas. Eu acho, assim, para concluir, que isso tudo é muito fruto desse último governo que a gente teve, né, de uma política cultural de desmonte do IPHAN, né, de uma política cultural de apagamento da história, desse memoricídio, né, e a gente tem muita esperança que nesse novo governo a gente consiga a proteção desse bem, né, e quem sabe, né, a reversão desses danos que aconteceram com a edificação. Então é isso, obrigada. Obrigada, professora. Realmente, já que você abriu essa porta no final, eu acho que, assim, essa questão, essa relação entre o local e o nacional sempre foi um problema, né, na preservação, assim, e particularmente depois da Constituição de 88, que firmou que é uma responsabilidade mútua das 3 esferas, desde então a gente ainda está pendente de construir um sistema, digamos assim, como tem o SUS, um sistema mais unificado e integrado de preservação, que permita essa cooperação entre as 3 esferas de governo, de modo que um não fala uma coisa e o outro fale outra, né, para unir os esforços e conseguir, em nível de recurso, em nível de legislação e de obras, fluir melhor e garantir melhor essa preservação. Porque da forma como está hoje, a gente sempre está se deparando com esses conflitos, de uma forma, às vezes, muito estarrecedora, como você relatou, né. E aí a forma como eu vejo a situação que você descreveu está extremamente relacionada com o momento que a gente está vivendo, assim, eu entendo que o próprio IPHAN está num processo de desmonte e, infelizmente, alguns técnicos de carreiras, né, se tornaram um pouco parceiros desse momento, então, é muito preocupante. E aí o que eu consigo imaginar e pensar é que, é um processo que agora eu acho que vai ter uma virada, né, que vai ter um novo capítulo a partir do ano que vem, que a tendência é que haja abertura para um diálogo maior, né, porque realmente permitir esse tipo de alteração, assim, fechar os olhos para esse tipo de alteração que você descreveu, é muito preocupante. E esses argumentos com aparência de técnico, dizendo que não tem valor, né, acho que ou às vezes nem é um argumento, às vezes é só dizer, não tem o projeto, então não vou analisar. Eu acho que é fruto do momento, como você falou. Não que não tenha Eu só acontecido queria em outros momentos, mas está sim. mais intenso. Eu só queria chamar a atenção aqui, que eu acho que é importante, né, para um processo assim de conscientização, né, e faz parte desse momento que a gente também está trabalhando aí com essas denúncias, alertas, é que quando houve o Arcaton, a superintendente do IPHAN foi chamada para ser júri e o presidente do CAL para ser mentor de uma equipe. Então isso para mim gera um conflito de interesses, né, isso é uma questão ética, né, isso jamais poderia ter acontecido. Quando eu encaminho para o IPHAN um ofício pedindo para que seja investigado um possível, né, desvio de conduta ético da superintendência, do IPHAN, eu recebo um ofício do procurador dizendo que eu estou abusando do meu direito de cidadã, e que eu podia ser processada por isso. Então, esse é o É momento. Eu tenho estranho. os documentos.
Não, eu tenho os documentos, né? Assim, Como é eu que posso abusa provar o do que eu tô direito falando. de cidadão, gente? Não Dessa existe forma. É, Mas, exatamente. assim, uma outra coisa que eu lembrei quando você foi falando é talvez essa questão do proprietário não ter sido notificado do processo de tombamento, aí é um detalhe, eu não quero tirar a importância da questão falando desse detalhe, mas é um detalhe importante, que é o detalhe que, quando a sociedade pede um tombamento, para efetivamente se abrir um processo de tombamento enquanto tal, processo de tombamento, precisa passar pelo Conselho Consultivo. E só depois dessa legitimidade, vamos dizer assim, do Conselho, a Procuradoria Federal notifica o proprietário. Quer dizer, arbitrariamente, só o IPHAN não poderia, né? Então, pode Sim. ser que não tenha sido, que seja essa a questão de não ter sido notificado. Nós Mas, estamos enfim. em novembro, né? Isso já aconteceu lá desde julho, né? Acho que já teve tempo de notificar, né? Eu estou E o entendendo, Ana. conselho, O procedimento, né? foi desmontado também, né? O Também, conselho faz também. anos que não se encontra, está um processo grave de desmonte silencioso do Conselho Consultivo, né? Sim, sim, com certeza. Mas é isso, né? Vamos esperar que agora, nesse novo governo, a gente consiga, né? Reavivar um órgão que é tão importante, né, na América Latina, é um dos mais Sim, tradicionais, né, na defesa do patrimônio. claro. Obrigada, Ana. Obrigada, professor. Lívia, queremos ouvi-la. Pronto. Gente, eu tô com a internet instável, por isso eu desligava a câmera de vez em quando, então se eu travar ou se eu sumir, eu volto, tá? Eu primeiro queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não é só um evento para mim, eu estou mostrando parte de um sonho, isso aí, o que eu apresentei para vocês é parte da minha dissertação de mestrado, que eu estou falando de Fortaleza, que eu sou de Fortaleza. E, Isabela, eu estava doida quando você falou, eu ia responder, só que a internet também não estava ajudando. Eu fiz entrevistas, inclusive já também respondendo um pouco a pergunta da Ana Clara, e obrigada pela pergunta. Eu fiz entrevistas com alguns arquitetos, né, alguns especialistas na área da saúde, e também com a Camila, que estudou a Santa Casa. Você conhece, né? Eu tentei fazer uma entrevista com a Cibele, só que ela está numa loucura. Ela disse que tem muita coisa para fazer, não ia conseguir falar comigo, mas falei com a Camila, que me ajudou demais, e a gente conversou sobre a Santa Casa de Belém, que também mais especificamente de estudo, né? Eu falei com ela e com a Ana Valéria, que estuda a Santa Casa de Manaus. É ao contrário. Ela estuda de Manaus. É ao contrário, né? E aí eu tive as duas, Manaus e Belém, nas entrevistas, para a gente poder ver essa parte norte e nordeste, né? Já que sul e sudeste normalmente já é mais desenvolvido. Então, assim, Ana Clara, respondendo à sua pergunta, é uma pergunta recorrente, né? Uma preocupação que todo mundo tem, já se tratando de um patrimônio histórico, mas ainda mais quando a gente fala de hospital, porque sempre para você existir hoje, né? Você tem que se atualizar de certa forma, né? E conformar as estruturas. No caso de hospital, a gente ainda tem um agravante de ter as normas, né? E equipamentos. As normas exigem alterações e os equipamentos também, do ponto de vista estrutural, né? A 9050, também de acessibilidade, enfim, que eram coisas que não tinham na época, né? E o que eu venho estudando, e também foi uma das perguntas que eu fiz, né? Como é que, no caso dos arquitetos especialistas na área da saúde, eu perguntei no geral, né, o que eles acham, como é que deveria ter sido essa conformação, como é que a gente pode fazer de hoje em diante, né? E com as meninas eu perguntei como era feito em Manaus, em Belém, e assim, a gente tem bons exemplos fora do país. Esse Lavoisier que eu citei para vocês, ele é preservado, e estão fazendo, na verdade, um hospital novo, não sei se é atrás, mas é bem próximo a ele, e totalmente moderno, mas que valoriza ainda o hospital original, que é referência. Então,
eu conversando com a Camila, eu sei que lá em Belém, inclusive, Isabela, se eu estiver falando alguma coisa errada, tem na estrutura, né, tem a maternidade, que é uma edificação mais nova, e que ela está na área, mas não mudou, né, aquele entorno, que ainda que não é, que é patrimônio, né, é patrimônio, mas ainda assim modificaram algumas coisas, e quando de fora, você vê a diferença do velho e do novo, mas de dentro, quem entra na maternidade tem acesso à área antiga e às vezes não percebe, não consegue ver o que é novo e o que é antigo, a não ser, né, a gente que tem um olhar mais clínico para isso, enfim, e em algumas áreas específicas. Mas o que a gente vê, às vezes, é no detalhe, como arquiteto, lá na Santa Casa de Fortaleza. O que a gente consegue ver é o ladrilho hidráulico, que não tem hoje, então a gente consegue perceber esse novo e velho também. Algumas estruturas de administração, né, foram feitas e preservados esse ladrilho hidráulico, e aí você consegue ver que até aqui, né, metade da sala é ladrilho hidráulico e a outra é outro. Então, é porque até aquela área era uma área antiga e eles aumentaram, né, para outro uso, né? E assim, eu acho que, na verdade, o que é comum, que a gente vê assim, padrão, é que as áreas antigas são usadas, são valorizadas esse potencial histórico, são feitos museus, ou então até mesmo áreas administrativas em que não tem um grande rigor de norma, né, de equipamentos, né, igual a gente falou, mas eu costumo fazer essas conformações em alguns lugares da assistência mesmo. O centro cirúrgico ainda é onde era, a varandá, não fazer essa adaptação. E eu também trabalhei em um hospital, que ele não é patrimônio, mas ele também já tem mais de 80 anos, e a gente também tinha essa preocupação de preservar os jardins, essa área horizontal. Então, assim, fazer novo, né, o que tem que ser novo, propor em outro lugar, eu acredito que seja melhor, e sempre preservar e usar ao máximo o que é histórico, né? A gente viu que, por exemplo, na pandemia, muitas diretrizes voltaram para essa época né, do hospital terapêutico, de abrir janelas, de você ter um espaço mais amplo, e tudo antes estava ligado a uma área, o hospital está indo ainda, né, para um caminho em que pode ser em qualquer ambiente, porque ele vai ser um ambiente totalmente controlado, como se a arquitetura não tivesse tanta importância. E aí é uma coisa que a gente sempre dá um passo para frente e dois para trás. Assim, é importante a gente olhar sempre nesse viés de que a arquitetura tem várias soluções e pode se adaptar a esse mundo tecnológico, a esse hospital tecnológico. Nesse mundo de Covid, a gente viu que a gente teve que voltar, né, à arquitetura de Nightingale, que é muito antiga. Então, eu acho que a discussão, né, está aberta e ainda vai durar por muito tempo, já dura, mas a gente não deve considerar só demolir, né? A gente sabe, e temos várias possibilidades para isso. Então, eu acho que é uma discussão que a gente ainda tem que fazer, tem que analisar também esses exemplos, não só de fora, mas do Brasil também, porque puxadinhos acontecem, em hospital principalmente, temos que fazer mais 20 leitos, porque o hospital precisa de plano diretor, e a gente, das coisas que a gente pode resolver também é o plano diretor hospitalar, que não é efetivo, não é uma lei, e deveria ser, que eu acho que também é um dos caminhos muito importantes, a gente ter um plano diretor para cada hospital, e aproveitar disso, né, dessa capilaridade que a Santa Casa tem, para desenvolver, e não esquecer,
né? Eu acho que eu respondi, não sei. E eu fico nervosa com o tempo, que a gente tem que acabar no tempo, aí fica Sim. martelando. Muito obrigada, Lívia. Eu ia até fazer esse comentário, mas você acabou fazendo, que eu acho que justamente a gente pode ajudar, enquanto arquitetos, urbanistas, as Santa Casas, né, talvez num futuro profissional, a pautar os seus planos de expansão, seus planos de direito, fazerem, né, seus planos diretores e planos de expansão, mas pautá-los também por critérios de preservação dessa história. E isso é a coisa mais comum, porque justamente acho que foi a Isabela que falou que as Santa Casas são, muitas delas, né, são proprietárias de muitos terrenos, né, muitas vezes receberam doações, né, de famílias que morreram e acabaram se tornando algumas das grandes proprietárias de diversos municípios, de imóveis e tal. Várias delas agora, pelo que eu sei, estão em falência também, então tem uma questão de gestão delicada, assim, desse patrimônio, mas, ao mesmo tempo, o uso e a demanda que elas abrigam exige uma postura mais de projeção para o futuro, de como esses espaços vão ser usados, e aí eu acho que os critérios de preservação que poucas vezes comparecem, a gente até pode contribuir nessa formação dessa cultura. Eu lembro de um caso em Diamantina, da Santa Casa também, que não ia expandindo, cada hora ela expande e vai criando novas cidades, porque é um terreno grande, num contexto histórico super característico, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem ainda 4 minutinhos para encerrar, porque acho que até vai cair a conexão, então se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem... Só pontuar, continuar, né, que cada caso é um caso. Eu acho que a gente, com o nosso olhar, a gente tem que olhar para cada Santa Casa de maneira diferenciada, né, na sua conformidade, na sua configuração, mas pensando justamente nisso, né, que a gente tem que ter um plano diretor, que a gente tem que preservar o que é antigo e se atualizar a estrutura pensando nisso tudo, né? Perfeito. Então é isso. Parabéns Eu- pelos É, trabalhos. eu só queria agradecer, obrigado pela exposição aí, pessoal, hoje foi muito bom, e parabenizar os trabalhos de todos aí. Gostei muito da oportunidade. Foi ótimo, obrigada, gente. Gostei muito da Obrigada, conversa. gente. Obrigada. Prazer em Obrigada, conhecê-los. gente. Isso. Eu também. E obrigada, Beatriz, e apoio técnico. Um abraço, bom dia, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Bom pessoal, muito dia. prazer. Tchau. Prazer. Prazer.